vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Quantos caminhos o homem deve andar para semear alegremente? Quanto tempo falta para a gente despertar, procurar lançar boas sementes? Quantas flores lindas espalhadas por aí, enfeitando o solo que pisamos. Tantas cores vivas espalhadas nos jardins, atraindo tantos colibris. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Quantas flores lindas nascerão aqui na terra. Linda estação é a nova era. Sinta o perfume, vai correndo à janela. Ofereça a rosa amarela. Todas as pessoas já foram convidadas a fazer brilhar a própria luz. Aproveita a hora, não espere anoitecer. Faça o amor acontecer. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é nova era. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. Todas as pessoas já foram convidadas a fazer brilhar a própria luz. Aproveita a hora, não espere anoitecer. Faça o amor acontecer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é nova era. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer.
Só colocar o retorno. Boa noite. Boa noite, Eva. Boa noite, Evianos. Todos bem? Felizes? Com saúde? Com alegria? Gratidão? Esperamos que sim. Nós aqui estamos firmes no Eva de número 460, não é isso, Alex? 460. Bacana esse número, gostei. 460. Sejam todos bem-vindos nesta noite, que é a melhor noite da nossa vida, pois nós estamos aqui. É o melhor momento e um momento muito feliz, pois nós vamos falar de coisas boas que nos fazem bem a nós e a todos os que nos rodeiam. Que seja uma noite farta de aprendizado, de fraternidade, de partilha e, acima de tudo, de doação, pois nós vamos acender as nossas lanterninhas, avisando a Jesus que nós já estamos aqui, o Eva já está pronto, de sentinela, firmes e fortes, somos o exército de Jesus, aquele que serve, que obedece e que crê. Então, Senhor, estamos aqui com alegria no nosso coração, oferecendo o que o Senhor encontrar de melhor em nós. Que as nossas vibrações possam ser úteis a todos os necessitados. E a família Eva, num só coração, vibrando amor e paz, possa alcançar as regiões mais necessitadas do nosso orbe e de onde Jesus precisar. Que a família Eva seja abençoada em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão agora ligados a nós, felizes ou passando por alguma dor, sejam todos abençoados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que os nossos clamores sentidos, nascidos no nosso coração, com certeza, sejam ouvidos pela espiritualidade amiga e, de acordo com o nosso merecimento e necessidade, recebamos o auxílio e as bênçãos destinadas a cada um de nós. Que as nossas águas já colocadas sejam fluidificadas durante todo o evento dessa noite. Que possamos mentalizar aqueles nossos queridos, amados, que tanto necessitam de um apoio, de um consolo, da cura, seja do que for, qual a necessidade. Que os mensageiros espirituais possam anotar esses nomes, visitá-los e conceder também a graça de um alívio. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, nosso parceiro incansável, grande exemplo, saindo das cinzas dos erros para a glória do sol, crescendo cada vez mais. Graças a Deus, muito obrigada. Obrigada, irmã Sheila. Obrigada a essa luz que desce sobre nós agora, nos envolvendo com tanto amor e com tanto carinho, conseguindo separar o homem do serviço, pois somos tão imperfeitos. A espiritualidade consegue separar a nossa imperfeição daquilo que nós temos para oferecer. Nós só temos a agradecer a espiritualidade, pois se contasse com a nossa imperfeição, não sairia um ar da nossa boca, com certeza. Nós somos muito gratos e temos consciência de que só estamos aqui, o Alex e eu, por sermos grandes devedores. Pois aqueles que não devem, já não precisam fazer isso todas as noites seguidas, e ainda é pouco para nós. Então nós agradecemos, Senhor, a bênção da oportunidade do serviço. Mande mais, sempre mais, de acordo com as nossas forças e com o que nós temos para servir. Estamos aqui, Senhor, aos teus pés, com toda gratidão. Que toda a espiritualidade amiga receba o nosso abraço, especialmente aqueles que são os cuidadores do nosso Evangelho de amor.
Deus retribui em bênçãos todo o bem que vocês nos desejam a todos. E assim, Senhor, o nosso coração cheio de amor e alegria por todas as mentes espirituais ligadas às nossas nesse momento, aos nossos anjos guardadores, nós agradecemos e pedimos permissão para iniciar o EVA de número 460, dizendo: graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite. Ninim. Buenas noches. Alô, alô, meu povo. Nossa, e aí, você gente? chegou internacional. Eu sempre chego, né? Eu vim do EVA e Meu para o Deus, EVA. eu acho que você viajou aí. Que isso? Eu tô conversando com o meu povo aqui, ué. Tem gente aqui que proseia nesses idiomas aí, sabia? Sei. Tem muita gente internacional aqui no EVA. Gente, salve segunda-feira, segunda-feira, né? 5 de julho de 2021. Hoje não tá parecendo segunda-feira, né? Pois é, menina, né? Parecendo quarta. Mas por qual motivo? Não sei, o astral. Você acha que a semana já... Parece que a semana já Não tá, passou. mas ela tá começando, hein? Alô, alô, Carmen Viviane, boa noite. Menina, olha o nome desse evangelista aqui, Leon Denis. Denis? Não sei, né? Ele é brasileiro, né? Leon Denis Heringer Batista. Pensa no... Não tô falando que o povo é internacional aqui, você não tá acreditando? Até você, né, Alex? Lógico. Quem mais aqui? Edileuza, lá de Anicuns, no meu Goiás. Edileuza me falou o seguinte, que Anicuns é a cidade mais linda do mundo. Diz que tem um lago lá maravilhoso. Ela fez uma propaganda danada de Anicuns. Nós precisamos ir lá, viu? Você sabe que eu nunca ouvi o nome dessa cidade? Ah, que isso, eu já ouvi demais. Anicuns, Goiás. Primeira vez que eu ouço. Alô, alô, Lenin, lá do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, sempre acompanhando o Eva, viu? Ela abraço. É participante. Um abraço para o Silvano também, sempre presente. Tânia de Deus aí hoje. Ana Rita Andrade, boa noite. Temos notícias de uma aniversariante. Gente, se tiver mais, vocês ajudam aí, viu? É a Rose Menezes Oliveira. Parabéns, Rose. Completando a era aqui. Um beijo para a Érica Leandro também, que nos acompanha em tudo. Eu não sei como é que essa menina dá conta, Alex. É corrida a vida dela? Não, eu acho assim, ela não deixa passar nada em branco. Ela é muito carinhosa, muito cuidadosa. Um beijo, Érica. Muito bem. Gente, dia desse pedi para que mostrássemos, né, a capa do livro Renovando Atitudes, né, que está trazendo uma contribuição muito grande, especialmente para mim. Eu acredito que para vocês também, né? Então tá aí, ó, ditada, né? Ditado por Hamed, pela mediunidade do Francisco do Espírito Santo Neto. Gente, esse livro, ele tem uma vendagem fantástica, viu? Ele já está chegando, eu acho que a mais de 400 mil cópias. Isso é muito legal, porque já imaginou quantas pessoas recebendo essas mensagens aí que nós aqui estamos estudando, hein? Se isso marcar a vida de alguns, já vai fazer uma diferença, né, nesse mundo nosso aqui, fantástica. Verdade. Jerusa, Alex, o filho da Jerusa, está assistindo com ela hoje, o Yuri. Abração, Yuri. Muito bem. Tá aqui? Ela tá aqui em Brasília ou estão lá em Palmelo? Não sei. Conta aí, Jerusa. Esses dias alguém falou assim, você está mudando para Palmelo? Eu falei, eu estou sabendo a notícia que vocês estão mudando para Palmelo. Uai, quem sabe o povo está sabendo de mais e nós estamos sabendo de menos, né? Nós vamos mudar uns 6 meses lá para casa da Jerusa. Será que ela aguenta a gente? Aguenta demais. Umas 2 semanas eu acho que ela já começa a falar assim, se vocês quiserem carona. Gente, Jesus, dentre tantos ensinamentos, né, ele disse que quem de nós desejar ser o maior de todos, que seja aquele que mais serve. Não foi isso? Olha só. Então, servir é o grande segredo, né, dessa nossa encarnação para nós que desejamos
Acender, né? Acender, iluminar, brilhar e acender também, ou seja, seguir, né, nessa direção dessa grande luz aí que é o Cristo, que é a nossa referência, o nosso modelo. Então, é muito interessante o tema de hoje para nós que temos esse propósito, né, que confiamos no Cristo e que já estamos, né, conscientes de que servir é um dos grandes propósitos da nossa vida, das nossas vidas. Hamed já inicia citando um trecho do 8º item do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra ontem, né, que a irmã Sheila comentou sobre a importância da resignação, né, de nós buscarmos essa resignação. Nós que ainda clamamos muito, somos almas que clamam, almas clamantes. Ontem alguém disse assim, eu sou uma alma reclamante, porque eu reclamo muito ainda, né? Então, a espiritualidade, e quem assinou essa mensagem aqui foi um espírito que se identificou como Lázaro, tá? Ele disse aqui no trecho que foi destacado que a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então nós ainda não estamos muito assim para obedecer, para começar, né? Imagina para nos resignarmos. Então, às vezes, né, culturalmente, de encarnação em encarnação, a gente vai escutando essas coisas, né? Que servir resignadamente, que obedecer é coisa de gente fraco. Então parece que os nossos instintos são muito mais de ordenar, de colocar ordem, do que de receber ordens. Para começar é isso aqui. Mas o melhor de todos, essa frase aqui, eu penso que se nós guardarmos para a vida, nós vamos ter um grande benefício, porque olha só, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Eu penso que se nós conseguirmos chegar na essência dessa frase, já valeu o Eva até agora. 20 horas e 58 minutos em Brasília, nós já poderíamos encerrar o Eva simplesmente com essa frase. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Por aqui já dá para ter uma ideia se nós somos obedientes ou resignados. Nós que consideramos, de certa forma, assim, já educados, sabe? Porque já não estamos assim tão truculentos de querermos impor as nossas vontades a qualquer custo. Aqueles que já são mais dóceis, mais mansos, será que estamos assim, obedecendo ou resignados? Será que estamos agindo simplesmente fazendo escolhas pela nossa razão, ou tem sentimento, tem coração, tem amor nessas nossas obediências? Pensemos. A subserviência, essa palavra também, eu investi um tempinho para tentar entender o que Hamed gostaria de dizer com ela. Gente, a subserviência aqui é no sentido de alguém que consente em servir, em fazer alguma coisa para o outro, às vezes até de maneira humilhante. E lá no fundo, a contragosto. Mas ele se submete, né? E Hamed diz que quando nós agimos assim, essa ação pode esconder, observem, falta de iniciativa,
Então, tipo assim, a pessoa não tem iniciativa para nada, qualquer coisa que mandar eu fazer, eu vou fazer e pronto. Não interessa se aquilo me agrada ou não agrada, se a pessoa está abusando da boa vontade ou não, eu não tenho iniciativa mesmo, eu vou e faço. Pode também esconder uma passividade indesejável, sabe? É muito parecido com a falta de iniciativa aqui. Mas talvez esteja até meio vinculada com a preguicinha, sabe? Eu até sei o que tem que fazer. Eu sou bastante criativo, tenho uma boa percepção, eu consigo identificar assim o que precisa ser feito, o que a vida me pede para enfrentar. Mas se tem alguém direcionando, eu deixo que a pessoa haja ativamente e eu permaneça em minha passividade, que não é desejável. A subserviência também pode denotar um complexo de inferioridade. Quase um coitadismo, sabe? Eu sempre penso que eu não valho nada mesmo, eu sou um zero à esquerda, então deixa eu aqui no meu canto cumprindo, entre aspas, minhas obrigações aqui, pronto. E também pode esconder uma imaturidade de personalidade. Vamos entendendo isso. Obedecer, diz Hamed, não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o poder de escolha. Mas exercitar para quê? E ele explica: para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Então, não é uma questão de subserviência, é uma obediência vinculada a uma cooperação. E se tem um propósito de nós estarmos encarnados aqui, socialmente convivendo, é porque nós estamos aqui para cooperar, não para competir. E a cooperação é exatamente isso. 1 mais 1 dá mais do que 2. Porque nós multiplicamos potencialidades. Isso é obedecer na lógica, né, que o Cristo nos orienta. Assim considerando, diz Hamed, a obediência deve ser uma postura interna, racional, tem mais, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Nossa, Alex, mas é tudo isso? Exatamente. Para facilitar a sua captação da mensagem do Hamed, está aí, ó. A obediência deve ser uma postura interna. Racional, você pensa. Por que eu tenho que fazer isso? Estão me dando uma ordem, é uma lei, é uma dica, é uma orientação. Tem que ser feito mesmo, é nobre essa atitude, vale a pena. Tem lógica, né? A gente usa muito essa expressão no interior. Tem lógica, é quase assim, tem base lá no Abaeté, não é? Precisa ser compreensiva. Não adianta a questão da imposição, né? Há necessidade de que haja compreensão. E também a mais consciente possível. Não basta obedecer. É preciso estar consciente ou ciente do porquê somos obedientes. Pensemos. E vamos pensando aí no nosso dia a dia, nas nossas relações. Eu te desejo vida, vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais
autumn. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Tchuru, tchu, 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 tchururu. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Tchuru, tchu, tchu. Hey, laraie, tchuru, tchu, tchu. Hey, eu canto essa canção e me lembro da música do Beija-Flor. Aí eu faço tchururu por causa do Beija-Flor, entendeu ou não? Entendeu, né? Ah, deixa eu mandar um beijo para Dodora, minha prima. Beijo, Dodora. Muito bem. Alô, alô, Anne, lá de Beraba, nas Minas Gerais. Marli Ogawa, de Sorocaba, São Paulo. Ah, Marli que gosta do tchuru-tchu-tchu. É? Então, ela disse que depois que o Pedro deu uma dica na live, ela tá lá no fundão, fazendo as atividades dela e concentrada no Eva, viu? Muito bem. A Eliane disse que surgindo milhares de questionamentos aí na mente dela, sabe? Isso é importante. Perguntas são mais difíceis de serem elaboradas do que respostas, sabia disso? Fazer pergunta é algo complexo. Por isso que tem uma frase que diz que as perguntas é que movem o mundo, não são as respostas. O povo fala assim, mas tem muita pergunta sem resposta.
Mas você já imaginou a quantidade de respostas sem perguntas? Então vai perguntando aí, Eliane Teles. Vai compartilhando suas dúvidas aí com o povo do Eva. Gente, o pessoal do Eva tem uma energia tão bacana, né? Lógico. Que a gente sente. É impressionante, né? Quando a gente começa aqui, que se liga, mesmo a gente estando atrás da aparelhagem, a gente consegue receber a vibração. Eu fico aqui, tem hora que eu fico arrepiada aqui. É interessante, né? Que a gente já entra na live consciente do nosso papel, né? O primeiro papel é o de aprender, que é o nosso, né? Nós dois aqui primeiro, né? E aprendendo, a gente passa a compreender. Compreendendo, a gente pode utilizar, né? E multiplicar. Isso é muito bacana. E a gente consegue sentir vibração e também observar os comentários aqui, nem todos, né? Mas eu já vi que a Leia Souza tentava entrar no Eva hoje, não dava certo, mas agora ela deu certo. Não sei o que ela aprontou lá não, o povo deu umas dicas pra ela ali, reinicia isso, faz aquilo outro, e agora deu certo. Ó, tem gente da Baeté na live aí, viu? A Maria Helena Leite, se eu não tô enganado, né? De Maria Helena, você é de Abaeté, não é? Fala aí, tá lá no fundão também, viu? Os conterrâneos da Betinha aí. Gente, então essa questão da subserviência, né? Olha, eu vou te dar uma dica aqui, de cara. Esse assunto dá uma vai começar agora, dá uma vontade analisar os outros. Vai dar uma vontade a gente sair da gente assim e começar a apontar dedinho. Você vai ver se não. Então eu vou te dar uma dica. Eu tô te falando porque nós enxergamos com os próprios olhos, mas eu conheço meu povo. Então faça um esforço, daí a gente vai fazer um daqui, de introspectarmos, de mergulharmos na nossa própria intimidade para nós tirarmos proveito desse assunto, tá? Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Bom, aqui hoje nós vamos estudar a história do 880, sabe? Sai daqui, passa para outra banda e não busca um equilíbrio, né? Meu Deus do céu, como que a gente sobreviveu, né? Não, eu fico preocupado, não é com como sobreviveu. O meu questionamento é como sobreviveremos agora. Vai entendendo isso aqui, ó. Então, é lógico, quem nunca escutou, né, de um pai, de um avô, ou mesmo nós já dissemos isso demais, né? Às vezes, especialmente com as crianças. A criança corre para lá, corre para cá, tá assim, a energia tá além da conta, né? E aí alguém diz assim, na minha época, meu pai, minha mãe, só olhava pra gente, falava nada, menino põe o rabo no meio das pernas. Você já escutou essa expressão? Nossa Senhora. Menino põe o rabo no meio das pernas, tipo, fazendo comparação com os cachorrinhos, né? Gente, vamos entender essas coisas, hein? Trata-se, diz Hamed, de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Eu acho que mais cômodo do que isso aqui, só aquela história de dar R$2 para o menino comprar um picolé e ficar livre dele, sabe? A gente já fez isso, já. Eu já recebi uns grojas para dar sossego, entendeu? Só que a gente perde uma grande oportunidade de realmente cumprirmos a nossa tarefa, que é de educar. Acompanhem Hamed. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional.
Então aqui, gente, você já começa a perceber, se o espírito não for maduro e decidido, se ele não possuir uma farta bagagem espiritual, valores desenvolvidos, ele entra na subserviência facilmente. Ele é levado a simplesmente se entregar a esses medos e ameaças que alguém está instigando. O Espiritismo ele tem um propósito de quebrar algemas. E não são algemas materiais não, viu? Muitas vezes a nossa alma está algemada dentro de nós. A gente está rindo, está correndo, está pulando, está dançando, mas a alminha está lá no fundo, assim, de joelhinho, joelhadinha, quietinha. O Espiritismo vem e fala, levanta, anda, presta atenção. Esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Passa 1 ano, 2, 10, 50. Uma encarnação se esvai. E cadê que essa pessoa cuidou da sua própria meta? Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. Gente, entenda aqui o seguinte, quando Hamed usa essa expressão vivências anteriores, não basta que a gente busque identificar estas vivências somente na atual encarnação. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E é uma herança, que eu diria assim, bastante longínqua. É bem para trás mente, traduzindo para o goianês, sabe? Mesmo que a maioria não seja tão consciente assim. Mas sabia que nós temos, entre aspas, lembranças inconscientes? Alex, que esquisita essa expressão, isso é um paradoxo que você criou agora. Mas é verdade. Vamos entender isso, porque as nossas vivências são muitas. E ele ainda diz o seguinte, que são verdadeiros clichês mentais, quadros mentais, figurinhas que estão aqui impregnadas, gente, aqui na nossa caixa mental, sabe? Eu estou apontando para aqui, é só numa linguagem figurativa, tá? Porque a mente, eu não sei onde ela fica, a mente não tem um endereço no corpo físico, né? O cérebro está aqui, a mente, sei lá, né? O processo da consciência, onde que isso fica? Né? Onde que está esse estoque, né, de clichês mentais nossos aí, ó. Mas a gente vai criando essas figurinhas, os psicólogos chamam de âncoras, né? E vão ficando as âncoras e a gente vai parando o nosso barquinho onde estão essas âncoras. E isso vem de muito tempo. E esses clichês mentais, diz Hamed, estão arquivados no inconsciente profundo. Alex, mas eu não estou dando conta de lidar nem com a trenheira que eu tenho noção. Agora você ainda vem que... é Hamed. Eu estou aqui igual um papagaio, gente. Nem competência para falar muito nesse assunto eu tenho. É simplesmente, como a Alice disse aqui, como estudantes, aprendizes e ao mesmo tempo ensinantes, no sentido de compartilhar informação. E esses clichês mentais que estão lá arquivados no nosso inconsciente profundo, Hamed diz que eles detonam. Imagina a detonação como alguém que trabalha com explosivos, né? E tem que explodir alguma coisa, então ele tem um detonador. Ele aperta um botãozinho aqui que seja, um outro aparelho, e aquilo explode ali. Ou um revólver, por exemplo, que tem um gatilho, né?
que também é um detonador. Então, esses clichês mentais, eles detonam em forma de obediência e servidão compulsória. Compulsória, lá no Goiás, a gente chama assim, ó, na marra, tá? Para compensar o passado infeliz. Então, aqui, nós vamos entendendo como que a gente sai do 8 e vai para o 80. Como que uma pessoa, às vezes, ela é tão mandona e, de repente, ela desleixa tudo. Eu não estou falando dentro da mesma encarnação, não, hein? Porque o Hamed está dizendo de heranças, ó, bem antigas. Às vezes eu me prejudiquei, eu prejudiquei pessoas em outros tempos e agora eu venho totalmente, às vezes, desequilibrado ainda, no sentido contrário daquela prática anterior. Pensemos, daqui a pouquinho a gente vai entendendo melhor essa explicação de Hamed aqui. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Lar, 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 lar. Lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Comigo. Lá, 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 Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança.
Essa música é boa, né? Lá, lá, lá. O povo tenta cantar comentando, então é um exercício bom esse, né? Quando o pessoal comenta muito lá, igual a Tereza Célia está comentando agora, o Renner ali, eu tenho certeza que em casa eles estão acompanhando. Cantando, não né? estão? Sim. É certeza. Gente, eu quero voltar aqui, essa frase que o Hamed compartilhou conosco, para dar uma dica que me intuíram aqui. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. É o seguinte, da mesma forma, né, que muitos de nós ainda não estamos amadurecidos e decididos, a nossa bagagem espiritual talvez não seja tão farta assim, os nossos valores não estão ainda tão desenvolvidos, o mesmo pode ocorrer com irmãos nossos que ocupam espaços na nossa encarnação. Quando eu digo irmãos, eu estou falando como filhos de um mesmo pai. Esse irmão pode estar, né, ocupando um espaço de pai, de mãe, de professor ou professora, de tio, tia, padrinho, madrinha, alguém que exerceu uma influência muito forte lá na sua infância, onde está a base de muito do que a gente está falando aqui hoje. Então, muitos desses nossos irmãos também ainda não são maduros, não são decididos, não têm bagagem espiritual farta, os valores também não estão tão desenvolvidos assim. E por muitos destes, nós carregamos verdadeiras revoltas. Por isso que eu disse que é quase impossível esse assunto aqui a gente não olhar para o outro. Né? O exercício não é tão simples assim de esquecer um pouquinho o que está lá fora e voltarmos aqui para a nossa intimidade. Então, essa fala de Hamed aqui, ó, é um convite ao perdão. A entender que muitos herdaram formação familiar, sabe? Aquilo que o seu pai fez com você, ele aprendeu daquele jeito. Ele não teve um estímulo diferente, ele talvez não conseguiu. Para ele era o melhor que ele podia fazer. Estou dando um exemplo. Então vamos pensar nisso. Pode ser que esses irmãos nem estejam mais no nosso convívio físico, né? Já tenham retornado ao mundo espiritual e por algum motivo, né, vieram à nossa mente agora. Quem sabe a gente consegue articular, né, essa questão do desejo, né, de perdoar. E isso pode nos ajudar muito e também ajudá-los. Pensemos. A psicologia, diz Hamed, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos positivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Está entendendo? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, muitos de nós que lá na infância, né, fomos subjugados ali, a gente herda isso e agora nós sentimos, entre aspas, praticamente prazer de exercer autoridade com sentimento de mando. Foi o que aconteceu muitas vezes com os pais, com as mães, com alguém que, como eu disse aqui, influenciou na minha criação, na minha formação na infância. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão suas neuroses de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. Então, é um assunto tão complexo porque nós somos conduzidos
a nos colocarmos nas mais variadas posições. Porque muitas vezes a gente está na posição de quem está impondo autoridade. E às vezes a gente mesmo, nessa mesma encarnação aqui, em outra vertente, nós estamos sendo subservientes. Servis do ponto de vista do servilismo. Porque é assim. Tem gente que num determinado ambiente, vou usar a expressão lá do Goiás, gente, ó, não vem com essa história de machismo, não sei o que, canta de galo. Mas no outro ambiente, é um franguinho. Eu tô falando assim para me fazer entender, porque eu não tenho a linguagem técnica para explicar essas coisas. Às vezes a pessoa dentro de casa, mas não é bruto que só um negócio, parece canto de cerca, como diz lá no meu Goiás. Mas lá no trabalho, que ele tem um chefe lá que não sei o que ele, qualquer coisa que ele fizer, ele pode ser prejudicado, ele, ó. E o mais interessante disso é que normalmente a impulsividade para demonstrar autoridade e sentimento de mando exacerbado é com aquelas pessoas que nós dizemos que amamos e que nos acolhem, e que na hora que o bicho pegar, é ali que a gente vai ter a nossa fortaleza. É impressionante isso. Neurose de autoridade, neurose de dar ordens. Então, quando uma pessoa com esse perfil encontra outra servil, aí é o êxtase para ela. E ela vai brincando com aquilo, ela vai se divertindo. E aquilo fica por anos, anos e anos. Hoje a Alice estava comentando uma coisa comigo, eu fiquei pensando nisso, que ela falou assim, olha, às vezes a pessoa, ela passa anos e anos e anos se submetendo a determinada situação. E de repente a vida a conduz para se livrar daquilo. Nossa, escapou, graças a Deus, foi o melhor que aconteceu ali, porque senão ia ficar pior. Passa um pouco, tá lá a pessoa de novo na mesma situação. E aí a gente analisando, né? E isso pode gerar um risco. Pode acontecer duas coisas, né, gente? Pode dar tudo certo, mas pode gerar um risco de retomar toda aquela circunstância multiplicada. E aí, sabe-se lá quantos anos e anos serão necessários para uma nova liberdade. A gente precisa pensar nisso. Hamed continua, gente, olha isso. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. No nível menor ou maior, a maioria dos que estão conectados aqui no Eva agora absorvem nessa atmosfera íntima essa sensação. A maioria de nós, sem maldade, gente, mas isso é uma realidade. A gente para e pensa, será que estão gostando de mim? E tem gente que até pergunta, mas tem outros que não questionam. Ele vai tirando conclusões. Nossa, acho que eu não estou agradando. Ele me olhou desse jeito, a pessoa reagiu assim. Eu estou esforçando tanto. Estou dando meu sangue. Tem gente que fala assim, né? Tem gente que é exagerado, que é uma beleza. E Hamed continua, numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. O problema é que muitas vezes, decepcionado, revoltado, indignado, permanece calado. Aí, panela de pressão, gente. Ela tem um limite de tolerância. Acima de X graus, ela explode.
Eu não sei se alguém aqui teve experiência de presenciar uma explosão de panela de pressão. O estrago é grande. Então, de duas, uma. Ou você tira a pressão, ou você desliga o fogo. E às vezes o diálogo, exteriorizar o sentimento, mesmo que seja decepção, revolta, indignação, é exatamente tirar essa pressão. Porque do contrário, vai explodir. E está explodindo. Eu diria mais, é um processo de implosão. Porque explode por dentro. E aí não tem remédio, que dê jeito. Fecha o bloquinho aqui dizendo o seguinte: muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Alex, eu não estou entendendo. O assunto estava caminhando para um lado, de repente o Hamed virou para outra banda. Ele estava falando daqueles pais autoritários ali que o menino não podia nem expressar qualquer tipo de sentimento. De repente, ele já começa a falar naqueles que não impõem limite nenhum. Deixa solto. A criança nunca experimentou o valor do não. Tudo pode. Sabe, tira tudo assim, a criança não pode fazer nada, ela não tem dificuldade nenhuma, é como se a vida depois fosse agir daquela forma, né? Então o Hamed aqui já começa a nos convidar para pensar num outro ponto de vista. Daqui a pouquinho a gente segue então nesse raciocínio. Cantemos por obséquio. Eu quero oferecer essa música para o meu fã mirim. Ele tem 6 aninhos, é o Luiz Bernardo. Luiz Bernardo, um beijo para você. Vou silencioso no mistério do amor. Eu fecho os olhos para ver aonde vou. Vou silencioso no mistério do amor. Eu fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar em mim o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar em mim o oceano interior. Beija-flor, me leva, chururu. Beija-flor, desperta. Me leva, chururu. Beija-flor, desperta em mim. Me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Beija suave vale cada pétala de flor. Vento suave me traz frescor. Beija suave vale cada pétala de flor. Vento suave me traz frescor. Beija-flor, me leva,
tchururu. Beija-flor, desperta. Ueva, beija-flor, desperta. Ueva, beija suave, abre cada pétala de flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Beijar suave, abre cada pétala de flor. Brilho da mata que incendeia o buscador. Larelá, laieira, beija-flor, vai curando por onde for. Beija-flor, leva amor em flor. Beija-flor, leva amor para o Eva. Tchururu, tchururu. Beija-flor, visita o Eva e leva o seu amor. Tchururu, tchururu, tchururu. Vai lá, beija-flor, passando em cada lar, deixando o seu amor. Passa lá, beija-flor, na casa da Aninha, na casa do Bernardo. Beija-flor, levando amor em todo canto por aí. Tchururu, 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 tchururu. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Lá vai um lindo beija-flor. Passarinho que me encanta, levo Eva com amor. Lá vai o nosso beija-flor, vai curando o Eva. Tchururu, vai curando o mundo. Beija-flor, as famílias, as pessoas, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, dentro do nosso lar. Beija-flor, vem curar. Tchururu, 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 tchururu. Beija-flor, me leva daqui. Beija-flor, me leva pro céu de amor. E eu vou aprendendo a amar por aí, a perdoar, a conhecer as belezas de Deus. Amor, beija-flor, beija-flor, passeia no Eva. Beija-flor, vai curando esse povo bonito, esse povo bom. Tchururu, 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 vai curando esse povo bonito, esse povo bom. Tchururu, 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 tchu-tchu. Laraie,
Gente, o violão tá desafinando, que é uma beleza. Corda nova, vão perdoando aí, porque esse beija-flor voou, viu? Esse beija-flor tá cansadinho agora, vai descansar, vai pôr as asinhas para descansar. Eita, gente. Bom, então, Hamed, conhecedor da intimidade dos seus leitores, né? Descreve aí várias possibilidades de comportamentos nossos. Começa falando dessa nossa subserviência, das origens, das heranças. E agora ele já nos mostra uma outra ótica, onde a gente sai daquela postura passiva, que aceita tudo de qualquer jeito, e queremos exigir. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Então, muitas vezes, os estímulos que nós recebemos foram de limites rígidos. Outras vezes, sem limites. E aí, quando nós avançamos para essa idade que nós nos encontramos, já na madureza da vida, mas a gente quer continuar com aquele comportamento infantil de que tudo eu posso, tudo tem que ser do meu jeito. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe para que eu possa dar ordens a eles. Agora eu dou ordens para quem está do meu lado. Paralelamente, com o passar do tempo, lembrando, viu? Aqui é parêntese por minha conta. Passar do tempo, passar de reencarnações, né? Essa postura pode se tornar inversa. Aqui a gente vai entendendo isso. Ao invés de exigirmos sujeição, ou seja, submissão, de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Sabe, você está quase morrendo, mas lá no Goiás a gente fala assim, ó, tá passando por cima do pescoço, mas tá lá, ó. O filho ou a filha pediu, não tem como contrariar, né? Porque também se contrariar. Aí a pessoa tá passando necessidade de alimento ali, mas o filho pediu o tal do telefone da última moda aí, a roupa para ir na festa tal, porque os coleguinhas tudo tem que ir de jeito, pronto. Estou dando exemplo, gente, de coisas materiais, porque o terrorismo mental, moral, é muito pior. Mas eu não tenho competência para entrar nesses âmbitos aí. Nem conheço a intimidade de ninguém aqui para ficar dando exemplos. Mas muitas vezes a chantagem emocional, ela é terrível. E eu vou dizer uma coisa, isso começa, ó, dos pititim. Esses espíritos que estão chegando aí são especialistas, isso aí até telepatia já tem competência, então ele te lê. Ele já começa a chantagem emocional lá bebezinho, nem aprendeu a falar, mas ele já entendeu. E ele já se coloca dando ordens. E aí aquele que outrora abusou dessa condição, agora ele muda, ele inverte o comportamento e deixa. E ainda afirma que faz isso por amor. Escuta isso aqui. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode.
Eu tenho certeza que a linguagem do Hamed aqui é tão simples que todos nós já estamos conseguindo nos enxergar nessa situação. Quantos de nós fazemos e damos muito mais do que temos e podemos? Quantos de nós exigimos que nos façam e que nos deem muito mais do que têm e do que podem? Gente, é matemático isso. A conta não fecha. Isso daí vai ficar um saldo devedor em algum momento aí. Essa contabilidade ela vai ser fechada. Vai ter que fazer um balanço. Infelizmente, a maioria de nós aguarda a dona morte para fazer o fechamento da contabilidade divina na vida. Eu falo na vida porque não é na morte, né, gente? A morte é simplesmente, né, uma transição de um estágio encarnado para desencarnado. A doutora está dizendo aí que pensava que, por amor, era dizer sempre sim. É uma concepção equivocada, né, gente? Enganosa. O que não é motivo para se autopunir também, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui, a gente fica passeando de uma condição para outra. A gente se lembra dos pais, a gente ao mesmo tempo que está lembrando dos pais, a gente já se volta para os filhos. Ao mesmo tempo, a gente já se coloca na postura de filho também. Você sabe o que eu acho mais preocupante nisso tudo? É quando a gente se sente culpado. Quando você carrega culpa, você faz tudo errado, né? Desculpa aí a sinceridade. Mas uma consciência culpada, gente, ela não sabe para onde ir. Então a gente tem que esquecer essas culpas aí, porque a gente só faz errado quando desconhece o certo. Né? Aquele que põe a informação em prática, transformando em conhecimento, ele não vai errar mais. Então nós não temos que nos sentir culpados porque naquela hora, naquele dia, naquele ano, naquela época, era daquele jeito que a gente sabia fazer. Carregar a culpa é dizer não a si mesmo, né? É tirar todas as suas oportunidades, é querer consertar algo que vai da forma que a gente faz, né? Nos comprometendo ainda muito mais. Às vezes a gente veio com uma carga para essa encarnação, para rever, né, certas pendências. Além de não rever, a gente sai ainda com a sacola mais cheia ainda. Então a culpa é uma inimiga que precisa ser domesticada, né? Nós precisamos conversar com a nossa culpa, dizer assim: ó, dona culpa, a senhora já teve tempo demais aqui, agora eu vou agir diferente. Eu vou melhorar aquilo que eu ainda não conseguia. Eu vou fazer de uma forma nova, com um novo olhar, com uma nova consciência. Então agora não vai ter lugar para a senhora mais. Nós temos que ter esse cuidado, né, meus amigos? E mais uma vez, gente, o perdão é a ferramenta. No caso da culpa, né, o auto-perdão. É preciso ser mais evangélico consigo mesmo, não é verdade? Mas Hamed, eu dei um pera aqui na frase, viu? Ele disse que uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode. E aí ele continua, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. Para agora, dá um pera aí agora e se pergunte, né? Você
Está correndo. Provavelmente a maioria de nós está na correria, né? Tanto é que isso aí é a resposta padrão. Como é que tá? Tô na correria. Tem uns que ainda falam assim, tô indo pra guerra. Você fala, meu Deus do céu, onde essa pessoa tá indo? Né? Tá na correria. Mas tá correndo atrás do quê? Tá correndo atrás da própria missão? Ou você está na correria, se arvorando atrás das realizações dos outros? Inclusive, como ontem você estava comentando aqui no estudo, né? Até atrapalhando a realização do outro, tirando a oportunidade do outro. Além de não estar cuidando da sua, você está tirando a oportunidade do outro cuidar da própria. Então, como nós estamos hoje, gente? Isso aqui não é para, mais uma vez, o objetivo não é projetar a sombra na vida de ninguém. Muito pelo contrário, né? É iluminar e com essa luz que a gente enxergue e consiga recomeçar aqui. Bom, finalizando esse bloco, Hamed aprofunda no recado trazido por Lázaro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no início da lição dessa noite. A obediência é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. Então, simplesmente dizer assim, ó, eu sou obediente, não atende aos requisitos orientados por Jesus, colocando o serviço para aquele que quer ser maior entre os que convivem. Quem simplesmente obedece, alinhado por uma razão, por um intelecto, nem sempre está fazendo isso por livre e espontânea vontade, muito pelo contrário. Porque livre e espontânea vontade, aí nós precisamos avançar um pouco mais. E aí é que vem a resignação. A resignação é o consentimento do coração, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará, abrirá a mão do seu direito em favor de alguém ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Gente, isso aqui é sublime. Isso aqui é exercício. Isso aqui é para quem tem bagagem espiritual farta. Isso aqui é para quem tem valores já desenvolvidos. Isso aqui é para um espírito que tomou a decisão de falar, olha, chega de andar por aí ao sabor dos ventos, né, como uma folha de bananeira. Eu já sei, eu já tenho consciência disso, e naquilo que eu já tenho consciência, eu vou agir seguindo essa consciência onde já estão inscritas aqui as leis divinas. Para que você chegue num nível de, mesmo compreendendo, tendo a certeza de que aquilo ali é direito seu, você abre mão em favor de alguém resignadamente, porque você já entendeu. Mas você não faz isso simplesmente por uma omissão, por uma passividade ou por um monte de outras justificativas que já foram tratadas aqui, não precisam ser repetidas. Isso é servir. Esse é o propósito. Mas a gente precisa pensar e fazer isso com consciência profunda das nossas atitudes. Cantemos por obséquio. Hoje eu estou oferecedeira de música. Essa aqui vai para o Reiner. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes com um turbilhão
que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado de minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Eita, musiquinha boa, né? Todo mundo sossegado, nós podemos concluir o Eva dessa noite, né? E Hamed, gente, finaliza dizendo o seguinte, que efetivamente a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens confundem erradamente com as
negações dos sentimentos e da vontade, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Então, pensemos nisso. Não exijamos das pessoas, porque não é difícil perceber, gente, quando alguém está simplesmente seguindo as nossas ordens contra sentimentos e vontades. Ele não quer fazer aquilo, mas ele faz, porque ele é obrigado a fazer. É uma articulação mental, porque ele sabe que ele pode perder algo ou deixar de ganhar algo se ele desobedecer. Mas na primeira chance, eu vou traduzir para o goianês o que eu estou falando aqui, na primeira chance que essa pessoa tiver de botar uma casquinha de banana no seu caminho, para você dar um escorregão daqueles, muitas vezes essa pessoa não pensa duas vezes. Então, na verdade, é um processo de conquista. E isso aqui depende do tipo de relacionamento, inclusive de patrão com funcionário. Porque se você ainda está naquela época que fala assim, eu mando e ele obedece, eu estou pagando. Não tinha uma moça de um programa humorístico que falou assim, eu estou pagando. E a gente fica, eu estou pagando. E às vezes o pai fala isso pro filho. Você acredita nisso? Não vai me dizer que por aí na sua região não tem esse tipo de coisa, não. O espírito está ali, naquele corpo infantil, adolescente ainda, querendo voar. Tem uns que é meio exagerado, corre o risco de cair lá de cima, então tem que ter limite mesmo. Mas muitas vezes o pai ou a mãe falam, não, enquanto eu estiver pagando suas contas, é do meu jeito, ponto, e acabou, e você não fala nada, e calado. Não estou dizendo aqui que não tenha responsabilidades educativas que exijam limites. Não estou falando aí. Mas aqui já é o exagero, Lembremos-nos, portanto, de que servir é para fechar, viu? Nem sempre será considerado virtude. Quê? Você escutou isso? O Hamed que falou, eu estou só lendo. Lembremos-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude. Visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos. Gente, se tem uma receita para dar errado na sua vida, você fala assim, não, eu quero que a minha vida dê errado, eu quero fazer um projeto, será que alguém pensa nisso? Alex, eu quero uma receita aí eu não quero desencarnar antecipado não, sabe? Eu quero passar o tempo que eu tiver que passar aqui, mas eu quero chegar lá no final, quero que dá tudo errado. O que eu tenho que fazer? Você tenta agradar todo mundo. Você vai ver que vai ser uma beleza, vai dar certinho seu projeto de falência. E às vezes a gente está servindo, acreditando que nós estamos praticando uma virtude das mais excelentes, na verdade não tem virtude nenhuma nisso. Muito pelo contrário. Bem como a última frase de Hamed pode estar desviando-nos da nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Ponto. Eu vou te dar uma dica. Daqui a pouquinho, ela vai fazer a música do passe agora, depois da fluidificação da água, a gente só vai dar os recadinhos finais e vamos nos despedir. Assim que terminar, quem está cadastrado nos grupos do WhatsApp e do Telegram vão receber esse texto aqui, na íntegra. A minha dica é que você volte nesse texto e dá uma estudada nele. Estudar esse texto é estudar a si mesmo, a si mesma. É um investimento que
porque eu vou dizer para você que é lucro certo, porque você está investindo na sua própria evolução, no seu crescimento e no seu amadurecimento espiritual. Isso não tem preço, né? Mas tem um valor muito grande. Acabou da minha parte. Fique à vontade aí para conduzir o encerramento. Está falando aí, eu estou pensando, né? Cada um de nós vai despertar no próprio tempo, né? Eu estou me lembrando aqui, né? Como professora, você recebe uma faixa etária, né? Vamos supor, você recebe ali 30 alunos de uma vez só, estão na mesma série, com a mesma idade, mas cada um compreende e aprende de uma forma especial, única. E o professor é aquele que tem que ser aquele mediador atento, né? Ele tem que provocar essa aprendizagem de forma que ela não constranja o aluno que vai aprender. Entretanto, não vai ser em fevereiro, vai ser em abril, ou vai ser junho ou julho, paralelamente com aquele que aprende na hora. E ao final do ano, aquela turma vai alcançar o rendimento necessário para passar para o próximo ano, sendo que o Felipe foi muito bem em matemática, a Aninha foi muito bem em história, o Paulo se deu muito bem em português, mas a Fernanda deixou a desejar um pouco na matemática, surpreendeu-se na literatura. E aí o que o professor faz, né? Ele faz um conselho de classe, ele analisa e diz: não, o fulano, daqui uns 2 anos, ele já está com uma maturidade que vai trazer essa compensação que faltou agora, etc, etc, etc. E assim, eu só estou aqui viajando nos meus pensamentos. Assim somos nós, gente. Assim somos nós agora adultos, que já passamos pelas escolas, que já passamos pelas faculdades da vida, que já nos formamos e acreditamos que sabemos, né, muita coisa. Na verdade, sim, nós já aprendemos muita coisa. Nós só estamos com dificuldades para aprender a respeitar esse que caminha conosco ou a nós mesmos, né? Por isso, eu vou repetir aquilo que eu falei agora há pouco. A culpa só nos atrasa. Também não é dizer, ele está no tempo dele, deixemos. Se um professor deixa o aluno no tempo dele, o aluno não passa de ano. Não é deixar, é respeitar. O estímulo tem que ser dado, a educação tem que ser direcionada, né? O conhecimento tem que ser apresentado, tem que ser vivido, respeitando, não é largando. Então a nossa tendência, infelizmente, é dizer, deixa para o tempo de Deus. O dia que a gente entender que Deus não mede tempo, né? Não existe tempo de Deus, o tempo é nosso. O tempo de Deus é sempre, é eterno. O tempo é nosso. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Quando você der conta, vem, estou aqui. Né? Porque se fosse no tempo de Deus, fala, vem aqui agora. Não, eu não posso ir, eu não estou pronto, não vou não, pelo amor de Deus, não dou conta. Né? Pera. Então é isso, vamos respeitar as limitações, mas não vamos abandonar, né? Os nossos iguais, a nós mesmos, não nos abandonemos pelas nossas limitações. Né? Vamos apresentando aquilo que nós somos bons, vamos nos fortalecendo naquilo que nós já damos conta, para que essas virtudes sejam maiores do que os nossos desânimos.
E aqueles que vêm sob a nossa guarda, eles nos têm como exemplo. Então, se a gente se encolhe, a gente está ensinando isso, né? Viver a vida com alegria, um dia de cada vez, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Então, viver hoje da melhor forma, aceitando ajuda, porque muitas vezes nós temos vergonha de aceitar uma ajuda, nós acreditamos que seja humilhação, né? Então, assim, viver é uma caixinha de surpresa, vamos dizer assim, para aquele que tem medo e tem culpa. Para o que não tem, para o que tem fé e coragem, não é uma caixinha de surpresa. Não é, né? Viver é muito bom, muito bacana. Provas e expiações? Sim, mas podemos passá-las com alegria, assim diz o nosso amigo Jerônimo, né? A alegria cura e o amor salva. E muitas vezes é na peleja, é na dificuldade, que nós vamos nos tornando mais competentes para as outras habilidades que nos exigem, às vezes, mais do que a gente pensa que dá conta, né? Então fica essa reflexão aqui, para a gente concluir essa noite. E vamos agora, então, para o passe e para a fluidificação da água. Podem colocar a água, né, para vocês, para os amigos, para o vizinho, para o neto, para os bichinhos. E vamos pedir a Deus que nos ampare, continue nos amparando, nos encorajando, para que a gente não sinta vergonha de ser o que é, nem tenha medo dos erros que nós já cometemos, e olhemos sempre para frente, buscando essa alegria de viver que vai corrigindo tudo, né? Então vamos nos colocando numa posição confortável, rogando aos benfeitores espirituais o bendito passe magnético, equilibrando assim os nossos centros de força, acalmando o nosso coração e ao mesmo tempo as equipes dos benfeitores espirituais colocam nas nossas águas o melhor remédio, aquele da nossa necessidade. Que sejam bem-vindos nessa fluidificação. Façamos uma prece íntima, mentalizando essa nossa água agora, para facilitarmos a posição dos amigos espirituais, a intercessão deles. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada lar, cada criança, cada idoso, cada coração sofrido e solitário, cada corpo que está adoecido, cada mente que está conturbada. Que Deus, em sua bondade infinita e na sua misericórdia, toque os nossos corações. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me.
Ouça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira e me acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Oh, oh, oh. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. E assim nós agradecemos a todos os benfeitores espirituais que com tanto carinho e tanto amor nos encheram de alegria, de bênçãos, transbordando o amor que trazem em si, nos estimulando a coragem para vivermos um dia de cada vez, vencendo os nossos desafios, cuidando das nossas culpas, tratando com amor as nossas dores, para que possamos despertar com coragem e não envergonhados. Como ditado que nós conhecemos aqui nas nossas regiões, no nosso tempo, errar é humano. Errar é da escola, é do aprendizado. Que aprendamos através dos nossos próprios erros. E que Jesus, esse pastor maravilhoso, esse sol que nos ilumina com tanto amor, seja esse nosso companheiro de todas as horas, em todos os momentos. Que deixemos a porta do nosso coração aberta para que o doce e meigo Nazareno adentre por ela. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. E cada um que aqui veio dar a sua contribuição, receba centuplicado todas as bênçãos de que são merecedores. Graças a Deus, muita paz e muito amor a toda a família Eva. Mantenhamos os nossos corações férteis para recebermos as sementes de amor lançadas por Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito bem, graças a Deus. Presença espiritual, enchendo nossos corações de alegria e de esperança. Muito bem. Com você, Alex, recadinhos? Então, gente, amanhã, se eu fosse você, eu vinha. Desapego familiar. Isso é difícil, né?
É um tema que a gente precisa estudar, né, Alex? Ele tem base numa das palavras de Jesus, para mim, né, das mais difíceis de serem entendidas, quando ele fez aquela pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é? Ou para você é fácil entender essas palavras de Jesus? Então amanhã, gente, nós vamos entender aqui que lá em Minas Gerais tem uma expressão assim, que tá agarrado, né? Esse agarrado serve para um monte de coisa. O trânsito, quando tá assim, congestionado, assim, o trânsito tá agarrado. Mas agarrar-se, gente, aos familiares de modo assim exagerado, isso gera desajustes, doenças psicológicas das mais diversas características. E Hamed está nos convidando a pensar nisso amanhã, tá? Então, serão muito bem-vindos aí. E não poderia deixar de lembrar aqui da nossa rifa solidária, gente. Mais uma vez aí, ó, se você quiser participar aí, você vai estar colaborando e ainda está participando também do sorteio. São 5 telas, nós já mostramos, né? Essa aí do São Francisco já está pronta? Essa aí não, né? Não está. Essa é aquela anterior. Eu não consegui atualizá-la ainda. A do São Francisco, hoje ela ficou pronta. Fiz o cordão, né? Que ele amarra o hábito dele, né? A roupa dele. Os passarinhos estão prontos. É muito interessante essa pintura do São Francisco. Muito bem, tá aí o contato da Aninha. Eu não sei como é que ela vai fazer para responder o povo, mas ela falou para mim que ela responde, porque ela trabalha, né? Então Sim. tem a hora que ela pega para responder, com calma ela vai responder a todos. Então tá bom. Tá aí, ó. Gente, as telas estão lindas. Eu estou apegada com aquela. Não, deixa eu contar um segredo para vocês. Aquela, como é que a Lila deu o nome? Genuinidade. Ela está aqui na minha frente. E ela, em vez de estar na posição horizontal, ela está aqui na posição... Não, é isso mesmo, está na vertical. Está virado o quadro. Eu estou olhando para ele aqui a live inteira. O que eu já vi nessa tela, Alex, você não tem noção. Me mostra depois. Eu vou te mostrar. A quantidade de figuras que tem, eu não tinha percebido. Eu estou olhando... Eu olho e penso assim, não, é meu olho que está fazendo isso aí. Aí eu olho de novo e está lá. Né? Então é muito interessante. Cada hora a gente descobre uma coisa. E eu estou apegada, Alex, nessa tela. Ah, é? Eu estou apegada nessa tela do coração. Essa aí. Você desapega, minha filha, você desgarra. Foi ela aí pro pessoal. Coloquei já, tava enquanto você estava falando. É só virar o celular de banda aí que você vai ter a mesma visão que a gente está tendo aqui, gente. Pois é, mas eu vou desapegar. Eu vou tentar fazer outra. Será que eu consigo, hein? Vamos ver, né? Veremos. Veremos. Muito bem. Beijo, meus amigos. Gratidão pela companhia feliz de vocês, pela paciência, tá? Nós estamos aqui juntos, a gente vai aprendendo, né? Um tiquinho de cada vez aí, que esse aprendizado ele se transforme em novos pensamentos, né? Novos sentimentos, novas palavras, mas especialmente novas ações para que isso renove a nossa vida. Gratidão à espiritualidade que nos ampara, que nos intui. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Se Beijos. Deus quiser. Ai, hoje eu recebi um recadinho assim. Ô Liz, não é possível. Você canta, você compõe, você toca violão, você escreve. Agora você está pintando. Por quê? Quantas vezes você entrou na fila? Eu falei assim, você quer a resposta verdadeira ou você quer que eu fale por alto, né? Gente, quanto mais o espírito é endividado, mais ele tem que trabalhar. Então eu tenho plena consciência disso, né? Especialmente com a mediunidade. Os médiuns ostensivos são aqueles que mais devem. São os espíritos
com maior carga de débitos. Então eu tenho plena consciência disso e procuro fazer o melhor possível com as oportunidades que essa vida tem me dado. E ainda está pouco. Eu sempre peço a Deus tudo que Ele achar que eu consigo realizar, que Ele coloque no meu caminho, enquanto eu estou encarnada, para eu ir saldando os meus débitos. Graças a Deus, eu não me lembro. As vidas passadas, estão guardadas no passado. Graças a Deus, é um presente abençoado. Que essas virtudes vão superando as minhas deficiências, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades e vão me animando para que eu não me envergonhe de mim e entenda que eu posso fazer diferente. Essa é a maior prova da minha vida que o Espírito tem de que pode fazer diferente e pode fazer o bem. Então é por isso que tem esse tanto de trem, como diz o Alex, que trenheira é essa que você arrumou nessa vida? É conta para pagar, com muita alegria e com muita gratidão ao mundo espiritual. Então, meu povo, beijo para vocês, fiquem com Deus. A gente ama vocês, muito obrigada, pela parceria, pela presença. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui. Pega um beijinho agora com um gostinho de aprendizado, porque hoje nós aprendemos muito, E põe no seu coração. Vai lá. Vai com Deus, beijinho. Pega que é seu. Tchau.